Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Couto, sou fisioterapeuta e venho hoje trazer para vocês mais um caso do RC. Quadro este que a gente busca trazer o que? Casos clínicos reais de clientes que passaram por nosso consultório para a gente poder discutir e interagir diretamente com vocês. Quem sabe um caso clínico desse não possa ajudar no seu dia a dia, né, nos seus atendimentos, ou até você mesmo como cliente que esteja assistindo esse vídeo possa se enquadrar num caso clínico como este e buscar um profissional de sua confiança, para que possa em si solucionar o seu problema. Desde já, venho pedir a vocês que deixem o like em nosso canal, também se inscreva, tá certo? E roda a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá. O quadro clínico de hoje é um quadro bem interessante, né? Este cliente nos procurou, né, havia trazido sua mãe de um interior próximo para a cidade aqui de Feira de Santana, em que a mesma, né, já vinha sentindo dores constantes na região do tornozelo esquerdo. Então, quando o mesmo chegou a fazer o contato comigo, procurou saber onde poderia realizar a fabricação de uma palmilha. Portanto, falei com este cliente que seria interessante, antes de realizar qualquer tipo de procedimento com a mãe dele, que realizasse uma avaliação fisioterapêutica. Por quê? Porque a gente realizando o processo de avaliação, a gente vai identificar o mecanismo causador do problema, tá certo? Então, esta cliente chegou ao nosso consultório, fomos realizar o processo de avaliação da mesma, e aí, ao analisarmos, né, o seu padrão de pisada, a gente percebeu que ela realizava uma pronação exagerada do pé esquerdo. É tanto que quando ela ficava na posição em pé, a gente percebia o arco plantar bastante desabado, ou seja, durante o processo de marcha, ela estava sempre realizando um mecanismo compensatório e, consequentemente, sobrecarga na região do tornozelo. Outro fator importante que a gente analisou nesta cliente, a gente percebeu que ela possuía um valgismo exagerado do joelho esquerdo. Outro fator muito importante que a gente não pode deixar passar. Por quê? Muitas vezes a pessoa pega e pensa o seguinte: vamos colocar então uma palmilha para poder corrigir esta hiperpronação do pé e, consequentemente, vai melhorar o arco plantar, o joelho e, consequentemente, o posicionamento do quadril do mesmo membro. Mas se você avaliar em si, a palmilha seria um acessório complementar, em que colocaria para poder dar um estímulo melhor naquele membro inferior. Mas em si você não estaria tratando diretamente a causa do problema. Por quê? Porque o problema em si não era distal, né? Não era no pé. O problema em si estava voltado à região do quadril. Então, se a gente observasse para ela realizar o movimento de step down, a gente via que ela realizava o que a gente chama de valgo dinâmico, de uma forma exagerada. Ela não conseguia ficar apoiada em um membro só. Em si, às vezes a pessoa relata, eu não tenho equilíbrio ao ficar apoiada em um pé. Mas muitas vezes isso não tem relação direta com falta de equilíbrio, e sim com a diminuição de força da musculatura de quadril, né? Então, a gente observou esse detalhe que foi o fator crucial para a gente poder direcionar a melhor conduta para esta cliente. A partir daí que a gente detectou esse problema, a gente buscou o quê? Falar com a cliente que seria interessante, antes de utilizar a palmilha, que realizasse um tratamento fisioterapêutico específico, em que a gente voltaria para exercícios funcionais para poder recrutar essa musculatura de quadril que estava hipoativada, né? A gente realizaria também exercícios estabilizadores da parte do tornozelo, né? Focando em fibulares. Trabalharíamos também a questão de marcha, que é um ponto muito importante para este tipo de paciente, e também realizaríamos o processo de descarga de peso, outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de trabalhar num paciente como este. Então, no primeiro momento, a gente buscou realizar todo esse trabalho específico e, após alguns atendimentos, coisa de 4 ou 5 atendimentos, a melhora da paciente foi significativa, né? Rodrigo, esta cliente em si teria recomendação da palmilha? Poderia sim ser utilizado. A gente poderia recomendar a utilização da palmilha como um acessório complementar ao nosso tratamento, em que a gente focaria em tratar a causa, que é a diminuição de força da musculatura do quadril,
ativação dos fibulares para poder estabilizar o tornozelo e assim a gente melhorar o mecanismo de pisada desta cliente. Por quê? Se você tiver uma diminuição de força na musculatura do quadril, vai fazer com que gere o mecanismo de valgo dinâmico, ou seja, vai aumentar a angulação do quadril, o joelho aumenta a inclinação medial, gerando estresse, do ligamento colateral medial, pode gerar também compressão do menisco lateral e, consequentemente, o arco plantar ele vai se encontrar de forma desabada, tá certo? Então, a gente pode associar o que? Trabalhando em cima do valgo dinâmico desta cliente, e poderia associar a palmilha como uma forma complementar ao tratamento. Ela estaria fazendo o tratamento e durante o dia ela estaria utilizando a palmilha como algo para complementar e melhorar o padrão de pisada. Mas em si, se você utilizar somente a palmilha nesta situação, pode ter certeza que você não resolveria a causa do problema. Por quê? Porque a causa estava numa região proximal, na porção do quadril e não na região do pé, tá certo? Portanto, a gente realizou um trabalho intensivo com ela. Ela era de outra cidade, ela ficou aqui 2 semanas na cidade de Feira de Santana e a gente buscou realizar um trabalho diário. E após essas 2 semanas, a gente conseguiu resultado satisfatório, liberamos a paciente para que retornasse para a sua cidade e direcionamos exercícios que ela poderia estar realizando lá na cidade dela como forma complementar, para ela continuar recrutando a musculatura para manter a região estabilizada e, consequentemente, sem dor. Portanto, fica claro que, antes de realizar qualquer conduta de tratamento com o seu cliente, busque sempre realizar o processo de avaliação. Nunca trate o paciente sem antes saber o que realmente está acontecendo, tá certo? Esse é um fator muito importante para a gente poder ter sucesso em nosso tratamento. Então, pessoal, esse é mais um caso do RC que estamos finalizando neste vídeo de hoje. E deixe para a gente o seu comentário para saber se este vídeo lhe ajudou de alguma forma. Compartilhe também com seus colegas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E deixe aqui seu feedback e sugestão. Com certeza, ele é muito importante para que a gente possa trazer conteúdos legais e interessantes para podermos interagir diretamente com vocês, tá certo? Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima. E vamos nessa!